Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Amém. Vamos orar? E vamos estudar um pouquinho na sequência. Amém, meus irmãos? Tá, som, dois. Som. Melhorou. Oremos então, irmãos. Convido a todos a fechar os seus olhos, reclinem suas cabeças, entronizem no Senhor, porque é somente por Ele. Papai, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso Yeshua, nosso Messias, nosso Cristo, te louvamos e te rendemos graças, ó Senhor, por mais uma noite, por mais um acordar, por mais um respirar. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma comunhão, por podermos, Papai querido, em comunhão partilhar do alimento, da vida que há nas Escrituras. Senhor, nos inunda com a Tua vida, imerge-nos, Senhor, da ponta dos pés à cabeça, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos submergir a Sua palavra, ser envolto da vida que permanece eterna no Filho. Papai, toca a nossa alma nessa noite, toca a nossa mente, Senhor. Queremos, Senhor, sentir a Sua vida inundando o nosso coração, destravando, Senhor, entendimentos ocultos ainda aos nossos olhos. Deus, toca no nosso corpo, toca na nossa carne, nos nossos ossos. Nos cure, Senhor, de qualquer enfermidade pela Sua palavra. Nos cure com a Sua vida, Senhor, com a Tua graça. Liberta-nos, Senhor, das prisões espirituais. Nos transporta, Senhor, para pastos tranquilos. Queremos comer da melhor comida nessa noite, Senhor. Queremos beber da melhor bebida nessa noite, Senhor. Senhor, pelo Teu Espírito que nós habita, invocamos, Senhor, a presença e a imagem do Seu Filho, para que possamos comer e beber dele, pela palavra, Senhor. A Sua santa palavra diz que quando comemos do pão que desceu do céu, e bebemos da água, do sangue, que flui do mesmo, desfrutamos, Senhor, do gozo da vida eterna. Que seja assim em nossas vidas, Senhor, nessa noite. Toque em nós, Papai. Mas que também possamos tocar no Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Glórias dadas ao nosso Senhor, eterno, perfeito. Glória ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Vamos estudar um pouquinho. Qual texto os irmãos lembram? Êxodo. Vamos a Êxodo. Êxodo. Capítulo de número 25.
Não é mais 17. O 17 nós já estudamos, né? Os irmãos lembram ou não? Sim. Do propiciatório? Sim. Nós vamos pular. Seria o 23. A mesa de madeira. Mas nós vamos pular a mesa. Depois nós voltamos na mesa. Tá? Eu acabei fazendo uma outra sequência. E nós vamos pular a mesa, porque senão eu me perco no desenrolar aqui. Nós vamos para o 31. 25 e 31. Nós vamos falar do candelabro, candeeiro, menorá. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 31, vamos ler até o 40. Vamos lá então, irmãos. Também farás um candelabro de ouro puro, estou lendo na CF para os irmãos. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro. O seu pé, os seus botões, as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos, a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com as suas flores. Um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faça conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Amém, irmãos? Amém. Esse é o candelabro. Nós vamos estudar um pouco a respeito do candelabro, depois nós voltamos para estudar um pouquinho a respeito da mesa. Não vamos pular nada. Lembrando, depois nós vamos estudar a cortina, depois nós vamos estudar a respeito do altar, da bacia. Tem um monte de coisas outras. O tabernáculo em si, toda a construção do tabernáculo. Mas a gente vai por partes, lembrando que nós estamos passando, vendo alguns detalhes mais importantes a respeito de todos esses itens que compõem o tabernáculo. Nós vamos ver de forma superficial e depois nós voltamos desde novo na Arca da Aliança para ver os outros detalhes que ficaram faltando. Então vai ser algo muito extenso, né? Na Arca da Aliança mesmo, nós não comentamos a respeito dos querubins, né? Ali que é a parte do propiciatório, né? Nós não comentamos com mais detalhes
outras coisas, outras simbologias que estão também fazendo parte da arca, somente a arca mesmo, sem o propiciatório, tem outras simbologias, outras tipologias, mas é porque senão a gente fica, né, um ano só falando da Arca da Aliança e teria conteúdo suficiente para falar um ano da Arca da Aliança. Mas a gente vai passando, pegando um pouquinho para dar entendimento e luz de cada item para que a gente possa voltar depois e tudo fazer mais sentido, tá bom? Vamos falar então um pouquinho da parte do candelabro. Eu peço aos irmãos, nós vamos sair um pouco aqui de Êxodo, porque a gente vai, né, ler alguns outros textos. Esse foi o texto inicial, né, que vai falar aí do candeeiro, do candelabro. Êxodo de número 25, capítulo do 31 ao 40. Mas eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Todos acharam? Achou, Dudu? Amém. Se os irmãos quiserem anotar algumas coisas que eu for falando, porque isso ajuda os irmãos, pelo menos eu anoto dessa forma, traz clareza, né? Depois uma outra hora que eu for ler, porque a gente esquece, a gente não anota, tem muita coisa que é ministrada que a gente esquece, ok? Uma das coisas que fala o candelabro, né? Uma das simbologias, uma das tipologias, ou melhor, duas, né? O candelabro, eu vou passar para os irmãos duas tipologias aí, duas representações do candelabro, transportando para nova aliança, tá? Então, lembrando que nós estudamos toda a parte do tabernáculo, né? Não sei se todos os irmãos acompanharam o estudo, até os irmãos de Guarulhos, do tabernáculo desde o início. Nós estudamos tudo e a ideia é enxergarmos a pessoa e a obra de Cristo, e não somente isso, a gente vai falar um pouco mais hoje, mas é enxergar a pessoa e a obra de Cristo em todos os itens da antiga aliança, transportando para a nova. Porque qual que é a ideia do tabernáculo, qual que é a ideia da arca, qual que é a ideia do propiciatório, qual que é a ideia da mesa dos pães, qual que é a ideia do candeeiro, qual que é a ideia das cortinas, enfim, qual que é a ideia da bacia, do altar. A ideia é que lá estava sendo revelado coisas que fariam muito mais sentido e manifestaria depois de Cristo. Ok? E que compete à pessoa de Cristo, compete à obra de Cristo e, pasme você, compete com a igreja de Cristo. Amém? Então, até o ano passado, nós focamos muito em falar da obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Lembra disso, sim ou não? Sim. Mas também fala da igreja. É porque eu queria que fixasse nos irmãos, ok, a questão de pessoa e obra de Cristo. Porque igreja também fala, obviamente que não existiria igreja se não fosse pela pessoa e nem pela obra de Cristo. Né? Então, mas a princípio precisava fixar na nossa mente. Tudo que fala no tabernáculo, tudo que fala na antiga aliança, tudo que fala na nova aliança, fala a respeito de Cristo e sua obra. A igreja é a parte de Cristo, que faz parte da pessoa, que consequentemente faz parte da obra também. Amém, irmãos? Candelabro fala de duas tipologias só, depois nós voltamos e vemos mais coisas, mas fala, né, do Espírito Santo. Ele tem a representatividade, a tipologia, a representação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. E também, por conta da função do candelabro, né? E também a função do Espírito Santo, que tem como objetivo trazer luz para de frente, né? Fala da iluminação das... Aí eu estou transportando para nós agora.
Tá? Então fala do Espírito Santo, fala da pessoa de Cristo, fala da obra redentora de Cristo, mas fala também da iluminação da nossa mente. Em todos aqueles detalhes que a gente leu que parecem ser coisas totalmente insignificantes, né? Só para um leitor que não é um leitor que aplica amor nas Escrituras, vocês vão ver que é um candelabro, é uma peça de ouro que foi batida, que foi fundida, que foi feita o candelabro em si, ele é a base, a haste principal, porém dele, que é a base, a haste principal, saem 3 braços para o lado esquerdo, 3 hastes, que são hastes ou braços, né? Do lado direito do candelabro, né? Então nós temos o centro. Os irmãos já viram a imagem do candelabro, sim ou não? Sim. Aí, ó, ali, ó. Exatamente. Não é assim, né, irmãos? Exatamente, mas é uma figura. Seria a silhueta do candelabro. Isso aí. Porque ele é muito rico em detalhes. Porque tem ali as castanhas, tem as flores, tem como se fossem as castanhas mesmo, né? São outros potinhos. Eu não lembro como que eles chamam. Que é onde fica o azeite, né? E ali por onde vão sair as chamas. Mas é mais ou menos esse desenho aí, para os irmãos entenderem. Então, o candelabro em si seria essa haste central com 3 braços de cada lado, nimbus, né? Quase em forma de U. Amém, irmãos? Obrigado, Herbert, por compartilhar. E já vale ressaltar os irmãos que quiserem estudar mesmo, quiserem realmente ter mais clareza, mais entendimento de todos os assuntos que a gente está tratando, busquem as figuras, pesquisem as figuras. O Everton já compartilhou no ano passado uma imagem em 3D de dentro do tabernáculo, né? Vejam aquelas, ou se não ficou ainda claro para os irmãos, batam no Google, candelabro, menorá, enfim, né? Candeeiro, né? Do tabernáculo, vai aparecer inúmeras imagens, vai vendo cada uma delas, vai vendo cada um dos detalhes, porque isso traz mais luz para os irmãos. Então o candelabro ele é algo assim, muito rico, porque vai falar muito a respeito do relacionamento do Senhor Jesus, da sua pessoa e obra e da igreja, porque é onde eu quero pregar com os irmãos nessa primeira passada pelo candelabro, porque vai falar, né, a sua tipologia vai falar de iluminação da nossa mente, dos nossos olhos. Quando a Bíblia fala de iluminação da mente, está falando da iluminação da nossa alma, certo? Lembra das faculdades da alma? Quais são as faculdades da alma? Os irmãos lembram? Vontade, mente, emoções, sentimentos. As 3 faculdades da alma: vontade, desejo, a mente, razão, ok? E os sentimentos. Ok, irmãos? Amém? Então nós vai falar muito com a igreja. Esse candelabro, quando a gente transportar na nova aliança, a gente vai ver que tem muito a ver com a purificação, a clarificação, a libertação da nossa mente, que nada mais é do que a nossa alma. Muito bem, Marquinhos? O que eu quero trazer para os irmãos aqui, embora nós não vamos estudar todos esses aspectos, mas por meio de um pastor, estudando com um pastor, eu vi essa divisão e eu fiquei assim encantado, né, com a forma que ele dividiu o Evangelho de João. Isso me encantou e deixou tudo mais fácil no que se diz, no que concerne a leitura, né? Mas vamos ler aqui, depois eu passo para os irmãos e aí vocês anotem aí. Vamos ler o capítulo de número 1, verso de número 1, 2, 3, 4, 5... até o 11. Não, até o 12. Do 1 ao 12. Amém, irmãos? Amém. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus.
O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz se resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, porém, todavia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Até o 12, tá bom. O Evangelho segundo escreveu João, irmãos, na minha opinião, né? Os irmãos sabem que lá em Bragança nós estamos discipulando uns irmãos que de conhecimento de palavra é 0 mesmo. São irmãos que vieram parte do catolicismo, mas nunca tiveram relacionamento com Deus através da palavra, simplesmente iam na missa, né? Como, né? Alguns católicos praticantes fazem, né? Vão na missa, fazem as rezas, voltam para casa, mas não tem entendimento da palavra. Como nós também, quando iniciamos o Evangelho, não tínhamos entendimento das Escrituras. Bem, hoje nós estamos um pouquinho melhor, uns porcentinhos melhor aí, que nos dedicamos um pouco mais à palavra do Senhor, a entender, temos a palavra iluminando as nossas mentes, os nossos olhos. E uma dica que eu passo para os irmãos, que é o que eu tenho feito, né? Inclusive, se eu não me engano, também quem me ajudou muito com isso foi o pastor Anderson. Quando pegamos pessoas, irmãos, que o conhecimento é 0 de escrituras, assim, de verdade, mas é 0. Porque ainda quando tem uns irmãos que creem errados, né? Creem lá que perde a salvação, creem lá que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, creem lá que Paulo caiu no cavalo, enfim, né? Quando tem os irmãos que ainda creem nisso, é ruim se ele está muito tempo crendo nisso, é ruim para a gente poder pregar o Evangelho do Reino, obviamente, porque eles estão com a mente cauterizada, mas ele já tem um pouco de leitura para que possamos às vezes até argumentar, né, falar, e vai ser mais um trabalhar de um esmiuçar mesmo do Espírito Santo, e também do coração aberto, né, a essa pessoa da palavra para receber, para que possa entrar e fazer vida e morada nele. Mas uma pessoa que não tem nada de escrituras, mas absolutamente nada, né, a princípio, a melhor estratégia, né, de evangelizarmos uma pessoa, ainda que ela se creia em Cristo, ainda que ela seja até um cristão, é falarmos da pessoa de Cristo, é abrirmos, né, aos olhos e conhecimento desse irmão ou dessa irmã, revelando a verdadeira pessoa do Senhor. Amém, irmãos? Alguma coisa provavelmente ela já vai ter ouvido falar, né? Esses irmãos, como eu falo, são assim bem 0 mesmo de Bíblia, já ouviram algumas coisas, né? Algumas passagens de cura do Senhor Jesus, alguns milagres que o Senhor Jesus já fez, e porque isso está na mente mesmo, está na língua, está na boca do povo, né? Até ninguém não crê no Senhor, né? Então, para essas
pessoas, a forma de nós chegarmos com o Evangelho é, primeiramente, não abrindo a Escritura. Primeiro, é ter uma sensibilidade, fazer um trabalho de formiguinha para essas pessoas que não têm entendimento. E assim, se reunir com essas pessoas, ok? Nessas reuniões, vai se conversar de muitas coisas. Normalmente se inicia, se introduz a reunião falando de coisas que não concernem a palavra de Deus, mas levando a um gatilho que se introduz a palavra de Deus, que não se perca. Por exemplo, você tem ali um momento de reunião e comunhão com esses irmãos de 1 hora. Obviamente você tem que ter a destreza de não tomar 40 minutos falando de assuntos que não competem à palavra de Deus, para nos 20 finais falar da palavra do Senhor. Mas que você normalmente introduza ali, né? Porque são pessoas, como eu falei para os irmãos, né? Não estão habituadas. Os irmãos vão entender porque eu estou falando disso, né? Mas são pessoas que não estão habituadas a você chegar e falar assim: irmão, abre a Bíblia e vamos ler, porque não faz sentido para elas. O sentido que faz para elas é elas olharem as nossas vidas como testemunho. Por isso, né, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, Pedro também vai dizer, somos cartas vivas. Pedro vai dizer que somos pedras vivas. Paulo vai dizer que somos cartas vivas, lidas pelo mundo. E quando ele diz mundo, ele não diz somente ao ímpio, diz também aquele que ainda não conhece o Senhor. Então, é assim que se trata uma reunião. Então você vai dar um trabalho de formiguinha, você senta com o irmão, começa, e aí, como foi seu dia, tal, não sei o que lá, e aí ele vai falar e tal. E aí, é óbvio, né, se ele está indo ali, né, se está convidando o irmão, ou está indo na casa do irmão com uma comunhão, irmão, vamos orar. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor esteja conosco aqui nessa reunião. Aí você abre o coração, ele já vai entender o que vai ser tratado. Mas você começa falando, não, abre lá em João, vamos ler. Ele não vai ler nada, ele não vai entender nada. Entendeu? Você vai começar, e aí, como foi seu dia? Né? Como é que passou a semana? Ele vai falar, puxa, né? A maioria das pessoas, né? Pô, foi cansativo essa semana, foi meio pesado. Que área que você achou que estava mais pesada? O que você passou aí? O que você acha que poderia ter melhorado? Posso te apresentar, né, a luz da palavra que traz como resposta toda essa dificuldade que você está vivendo? E aí você começa falando, sem ler. Por isso que é importante que a Bíblia esteja sentada no nosso coração. Todas as leis foram escritas nas tábuas do nosso, e pelo Espírito Santo que nos ilumina, nós falamos. Não precisamos disso e temos que começar, né? Isso tem sido a minha oração, meu clamor ao Senhor desde antes da virada do ano, em que nós tenhamos muito mais habilidade e destreza e um despertar em nós de não ficarmos dependentes da Escritura, Bíblia física, e sim de tudo aquilo que ela já fez e transportou para dentro de nós. Porque tem muita gente que está com um poder que nem ela mesma entende dentro de si, mas não coloca para fora porque tem medo de deixar o Espírito iluminar os olhos, o Espírito trazer as palavras na boca, e aí fica dependente com a Bíblia. Por exemplo, os irmãos sabem que toda vez que eu dou estudo, eu venho com a minha Bíblia, porque na minha Bíblia está anotado tudo, irmãos, e hoje eu esqueci a minha Bíblia. Estou com a Bíblia, acabei de pedir para minha mãe ali. Muita coisa, eu uso aqui o celular como algumas coisas de referência, mas os irmãos aí, quando eu estou ministrando, muita coisa está escrito, vai para o versículo tal, está na ponte do versículo tal, mas irmãos, eu não sou preso a uma folha de papel. O Espírito Santo tem que falar por mim, através de mim, qualquer situação, tanto eu com a Bíblia escrita, desenhada, quando não também. E tem que ser assim conosco. Entende, irmãos? Onde eu estou querendo chegar? E aí, irmãos, depois de um tempo de apresentar o Senhor, apresentar a pessoa de Jesus, apresentar a obra de Jesus falando, não lendo, um texto, aí você começa a ver libertação, você fala um pouquinho da graça, você fala um pouquinho do reino, em palavras. Como foi a obra de Cristo, o que Cristo fez a favor de nós. Isso vai entrando dentro da pessoa ali. Entende? Querido, para ser salvo, eu preciso crer. Eu não estou apresentando o texto, porque para ela não vai fazer sentido o texto, mas eu estou ministrando a vida dela. Para ser salvo, você precisa somente, se for lá para os irmãos, por exemplo, nós não lemos um texto até agora, mas se vocês forem lá, eles vão vir aqui.
né? Você perguntar para eles e falar assim, como que você faz para ser salvo? Embora eles estejam só replicando o que foi dito na vida deles, mas já entrou. Vai falar, eu preciso fazer obra? Eles vão falar, não, a obra você precisa para o reino. Entende? Por enquanto entra como informação. Depois que eles lerem tudo que foi ministrado, aí tudo fará sentido. E aí, como a gente fez o ano passado inteiro, de esses bate-papos, esses momentos de descontração, obviamente tudo ligado ao Senhor, tudo falando do Senhor. Esse ano já iniciei falando para os irmãos. Eu quero agora que vocês comecem a ler. E eu indico aos irmãos que comecem pelo livro de João. Então por isso que nós temos aqui no livro de João. Por quê? Porque na minha opinião, né, eu acredito que eu aprendi isso do pastor antes, se eu não estiver enganado, e ouvi isso de outros pastores também. Quando nós vamos ler o Evangelho, a Nova Aliança, o Novo Testamento, um dos livros que mais vai falar de forma didática, ok? Trazendo a luz ao nosso entendimento, dos nossos olhos, falando de uma forma simples, a pessoa de Cristo é o Evangelho de João. Não que os outros não falem, mas o Evangelho de João, assim, para quem já leu todo o Evangelho de João? Se não leu, leia. Já fica como lição de casa, leiam, peguem o Evangelho de João, ok? E aí eu vou dar aqui uma chave para os irmãos, que vai facilitar, vai ajudar muito os irmãos na questão do entendimento, que eu ouvi, né, de um pastor, e ele dividiu assim o Evangelho de João, e ficou muito mais fácil para mim. O Evangelho de João, ele vai trazer à luz a pessoa de Cristo, e na pessoa de Cristo, nós temos 3 virtudes, não somente 3, mas nós temos 3 virtudes extraordinárias expostas no Evangelho de João. 3 virtudes na pessoa de Cristo, virtudes extraordinárias que vemos na pessoa de Cristo, reveladas no Evangelho de João. Nós veremos Cristo como a vida, Cristo como a luz e Cristo como o amor, revelado no Evangelho de João. E João vai falar isso nessa sequência, nessa ordem: Cristo a vida, Cristo a luz, Cristo o amor. Amém, irmãos? Anotaram aí? Sim. Quando vocês lerem o Evangelho de João, vocês que ainda não leram, vocês que leram, eu indico aos irmãos que leiam novamente, leiam nesta perspectiva. No verso 1, nós vamos ler de novo alguns pedaços. Já está revelando a pessoa de Cristo sendo a vida, a luz e o amor. Já nesse verso 1, nós lemos, eu não sei se os irmãos pegaram. Já está falando de Jesus Cristo como a vida, Jesus Cristo como a luz e Jesus Cristo como o amor. Aí depois que ele anunciou do verso 1 ao verso 12, ele vai começar a falar da vida. E essa vida revelada em Cristo, que é Cristo, a perfeita vida, a extraordinária vida, vai começar, né, aqui no capítulo de número 1 e vai perdurar até o capítulo de número 7 final. Do 1 ao 7 capítulo, Jesus está sendo apresentado ao mundo no Evangelho segundo escreveu João como vida. No capítulo 8 em diante, Jesus já vai ser apresentado como a luz. Isso vai, se eu não me engano, até o capítulo vai do 8 ao 13. Do 8 ao 13. Do 8 ao 12. Deixa eu ver. Só um minuto, por favor. Do 8 ao final do 12. Do capítulo 8 ao final do capítulo 12, ele está sendo apresentado como a luz. E do 13 até o último capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 21.
João estará falando do amor. Então nós temos do 1 ao final do 7 falando da vida, do 8, que é o início do 8, ao final do 12 falando da luz, e do 8 em diante falando do amor. É assim que são as seções e divisões do Evangelho segundo escreveu João. Vai fazer mais sentido quando você for ler e falar, puxa vida, né? Eu preciso enxergar Cristo, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo dentro do tema, subtema, vida. Nesses versículos, nesses capítulos. Agora eu vou enxergar ele como luz. São as qualidades, né, extraordinárias, as virtudes extraordinárias da pessoa de Cristo. E a prova de que ele é os três está no verso 1. Obviamente nós já começamos vendo no verso de número 4, nele estava a vida. Está falando de Cristo, ele era o verbo estava com Deus e ele era, nele, em Cristo estava a vida. E a vida já vai revelar a outra virtude extraordinária, que só há em Cristo isso. Nele estava a vida. Mas assim, as outras pessoas que estão no mundo não têm vida também? Não estão vivos? Por isso que são virtudes extraordinárias. Não está falando da vida de um ser vivente. Está falando da vida eterna, a vida perfeita de Deus. A vida incorruptível de Deus. A vida pura de Deus estava em Cristo. Consegue entender? Nele estava, não é a vida, o fôlego de vida, é a pureza da vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Vamos pular, né? Vamos pular para o 7, porque parece que a luz, né? Vou voltar no 4, né? Nele estava a vida, então em Cristo está a vida. E aí dá a entender no 4 que a vida que está em Cristo é a luz dos homens. Mas realmente, a vida que está em Cristo é a luz dos homens, sim ou não? Mas a luz também é a pessoa de Cristo. Vamos ler o verso de número 7. Este que é João, ok? Este que é João, que foi anunciado no verso 6, veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, João veio dar testemunho da luz. Ok? Entenderam até aí, sim ou não? Não era ele a luz. Olha isso. Não era João a luz. Mas para que testificasse da luz. Ele veio para dar testemunho da... E quem que João veio anunciar? Jesus. Veio anunciar a luz. A luz como a pessoa de Cristo. Estão entendendo, sim ou não? Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vamos enxergar o amor. Espera aí que eu me perdi. 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem veio para o que era seu? Jesus. Mas os seus não o receberam. Uma outra luz da tradução. Veio para os seus, mas os seus não o amaram. Os seus não o conheceram. Os seus o rejeitaram. O que é não receber? Rejeitar. É o oposto de amar. Quando eu amo, eu recebo, eu acolho, eu compartilho, eu caminho.
Quando eu não recebo, eu rejeito, eu rechaço, eu expilo, não sei se ignoro, ok? Então aqui fala do amor. Ele veio para amar o mundo, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém? Então nós vamos ter esses pontos aí, falando da pessoa do Senhor Jesus, como a vida, como a luz e também como amor. Vocês vão ver lá, por exemplo, no capítulo 3, né? Eu só estou dando uma passada aqui, né? Quando o Senhor vai ter a conversa com Nicodemos, ele vai falar: aquele que não nascer de novo, embora ele esteja falando o que é nascido, ele está falando de Jesus como a vida. E ele vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá depois a gente passa o Evangelho de João. Deixa quieto, depois a gente passa. O que eu preciso que os irmãos entendam com relação... Vamos voltar, porque senão a gente sai da questão do candelabro, né? O que eu preciso que os irmãos entendam com relação ao candelabro? Então, o candelabro, ele está falando de Cristo, da pessoa de Cristo, assim como a arca, assim como o propiciatório. Amém? Ele está falando da obra de Cristo, está falando da igreja e está falando do relacionamento de Cristo com a igreja. O interessante no Evangelho segundo escreveu João, nessas cartas, né, nesses textos que eu dividi para os irmãos, é que o interessante vai ser assim, ó. Por isso que eu falo para os irmãos: leiam o Evangelho segundo escreveu João. Quando vocês começarem a ler, igual nós lemos ali no capítulo de número 1, sempre vai apresentar primeiramente, olha que interessante, né? Quando a gente entende o homem corporativo que é Cristo, né? Ele sendo o cabeça, o restante sendo o corpo, mas todos sendo um em si, né? Em Cristo mesmo. Toda vez que ele for falar da vida, no começo do capítulo, começa do 1 e vai até o final do 7, vai falar de Jesus sendo a vida. Ele é a vida de Deus. Ele, apresenta Ele. A vida estava nele. Ele é a vida. Ele vai falar um pouco mais para frente. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele está apresentando Cristo como a vida. E sempre que for passar para o outro assunto, que no caso seria a virtude extraordinária, falando sobre a luz, o fechamento da apresentação da vida vai ser Cristo fechando, falando que aqueles que creem nele e guardam os seus mandamentos têm a vida e são vida com ele. Quando ele começar falando de luz, ele vai falar assim, ó: eu sou a luz do mundo. Então ele está falando no singular: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crê em mim, né, tem a luz. Ele vai falar da luz, ele sendo a luz. E ele vai terminar falando assim: aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que amam a minha palavra, são luz comigo, são feitos filhos de luz. Quando ele for falar do amor, ele também vai falar assim, ele vai se revelar com: eu sou o amor. E no final, né, do Evangelho de João, ele já coloca: todos aqueles que amam, me amam e eu sou um com eles em amor. O que ele está mostrando? Sempre é apresentado a pessoa de Jesus e a sua virtude, a sua essência, a sua natureza pura, como o Filho perfeito de Deus. Mas sempre termina mostrando que todo aquele que crê nisso e se posiciona corretamente, faz parte disso, sendo um com o Filho. Estão entendendo, sim ou não? Nunca o contrário. Nós não somos luz porque temos luz, porque desenvolvemos luz.
Nós somos luz porque somos um com Cristo. Nós somos vida porque somos um com Cristo. Nós somos amor e amamos porque somos um com Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Consegue entender agora? Melhor? Quando você for ler o Evangelho de João, leia nessa perspectiva, porque lá no candelabro, como eu falei para os irmãos, nós vamos começar o estudo, iniciando o estudo no dia de hoje. E hoje é só o superficial mesmo, né? Vai falar a respeito disso. Cristo, a igreja, a obra. Cristo, quando eu digo, é a pessoa e a obra. A igreja e o relacionamento de Cristo com a igreja. Amém? Vai para Efésios, meus irmãos. Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo número 5. Não vamos ler o versículo, a parte que importa, porque senão vai tomar tempo, mas do verso 22, ou melhor, até antes, acho que desde o verso número 1, capítulo 5, do verso número 1, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha lá, andai em amor, tá vendo? Sejam imitadores de Deus como filhos, andai em, apareceu aí, ó. O que é andar em amor? Caminhe como Cristo caminhou. Se o amor é Cristo, andem em amor, né? Sejam imitadores de Deus. E andar em amor como também Cristo nos amou, tá vendo? Estão vendo aí, sim ou não? Aí, por exemplo, no verso de número, ainda no capítulo de número 5, no verso de número 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Olha ela aí, junto com o amor. Porque a luz tudo manifesta. Certo? E aí o apóstolo Paulo, no verso de número 22... em diante, ele vai falar dos deveres do casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aí depois vai falar do marido também, né? Maridos, né? Também vai falar no verso 28, né? Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então está falando aqui do marido e da mulher, certo? Como deveres de um casamento. Mas só está falando do marido e da mulher como um dever matrimonial, sim ou não? Obviamente que não. Paulo está falando ao povo de Éfeso os deveres realmente literais do marido e da mulher, e ele começou falando para sermos imitadores de Deus em amor, porque da mesma forma que Cristo nos amou, porque Ele é o amor, né? E da mesma forma que Ele expressa a luz e reprova todas as obras infrutíferas pela obra da sua luz e pela sua pessoa. Depois ele vem falar aqui de relacionamento, mas olha como ele termina. Verso de número 32, é nesse verso que nós vamos fixar. Grande é esse mistério. Ué, se ele já contou, não é um mistério, né? Digo, aí Paulo está falando assim, porque quem está lendo vai falar assim, nossa, grande é esse mistério. O marido tem que amar a mulher tem que ser submissa ao marido, mas veja bem, irmãos, tudo isso do marido amar a mulher e da mulher ser submissa ao marido, está na lei de Moisés. Não é mistério. Mas aí Paulo vai dizer assim, ó, grande é este mistério.
Digo, porém, não é isso que eu estou falando, a respeito de Cristo e da igreja. Então, vocês enxergaram como marido e mulher. Paulo está revelando como o relacionamento de Cristo e da igreja. Que grande mistério é esse que Paulo está falando? Todo relacionamento, todo entrosamento de Cristo com a igreja, tudo que Paulo falou, tudo que Paulo deixou, tudo que os evangelhos nos trazem, são revelações, são mais fragmentos da exposição e do relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. Mas não. Oi? Então, todo o matrimônio serve para revelar Cristo e igreja. Exato. Mas não só o matrimônio, que Paulo pegou aqui na parte matrimonial, porque está falando de unidade, está falando de corpo, está falando de submissão, de governo, sim ou não, né? Vós mulheres sujeitai aos vossos maridos, assim como Cristo, né, também se sujeitou ao Senhor Pai. Cristo é o cabeça de todo homem, então estou falando de tudo isso, para mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Não é para falar do relacionamento em si, né? Obviamente que o relacionamento está aqui dentro, a mensagem do relacionamento está aqui dentro, mas se a gente aprende a entender e enxergar Cristo na sua obra, em todo o princípio revelador de Cristo, todo relacionamento do homem para com a mulher, irmãos, vai ser natural. Entende? É porque ele cita Adão aí. Exato. Por isso que eu estou falando. Sim. Ou seja, um casamento que é fora da lei. Fora da lei, exatamente. A gente também deve olhar lá em Gênesis e ver que aquele tipo de relacionamento, né, a gente deve tirar lições dali, porque foi o que Deus determinou fora da lei. Sim. Então ali revela muito mais ainda a igreja de Cristo. Sim. Exatamente. Exatamente. Pegaram, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Os textos... vou simplificar para os irmãos. Nós estamos estudando o tabernáculo. Sim ou não? Existem, irmãos, pessoas, irmãos nossos, hoje, amém? Hoje. E eu já vi isso muito em debate, mas assim, que vai muito além da mente desses irmãos. Às vezes não vale muito ficar voltando no tempo se eles não pegarem o básico. Mas muita gente vai falar assim, o Antigo Testamento não fala da igreja. Atos dos Apóstolos, até o nascimento da igreja, né, Atos ali, né? Ou os evangelhos, não fala da igreja, porque a igreja de Cristo veio no período dos apóstolos, depois da ressurreição, ascensão do nosso Senhor. Quando os apóstolos de Jesus fizeram o ide, ali nasceu a igreja, por meio dos apóstolos de Jesus, sim ou não? E aí colocaram na cuca que não fala da igreja, dali para trás. Irmão, não fala porque não enxergam. Entende? Não falam porque não enxergam. Vou mostrar à igreja o relacionamento, por exemplo, da Arca da Aliança com a igreja. Nós tratamos no estudo passado o propiciatório, sim ou não? O que é o propiciatório? É um lugar de propiciação, é uma ação de propiciação e é a entrega da propiciação, sim ou não? Para ser entregue pelo quê, irmãos? Se não para a igreja? Para quem se beneficiar dessa propiciação, se não a igreja? Se não tem o que vai receber o favor, irmãos, não tem história. Você entendeu, sim ou não? Aí, por exemplo, a tipificação... Nós não vamos voltar, mas só para os irmãos entenderem. A tipologia da arca. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Sim ou não? O que representa... Só estou recapitulando, irmãos. O que representa as tábuas da lei? A lei, né? A lei, obviamente que ela representa a lei, certo? As pedras, né? Já na nova aliança, dos evangelhos à frente, mas também representa a lei, sim ou não? O que representa a vara de Arão? Ressurreição e eleição, lembra? O que representa o maná? A vida, sim ou não? O que o Senhor disse na nova aliança que escreveria em nós? Aonde? Como é que não está falando da igreja lá na Arca da Aliança?
que o Senhor falou na nova aliança, inclusive no Evangelho segundo escreveu João? Aquele que come o pão tem em si o quê? O que representa o pão, o maná? A vida. Qual vida? A perfeita, a eterna. Como é que não está falando da igreja, irmãos? Aí quando nós vamos para Efésios, ele vai dizer assim, logo no capítulo 1, versículo de número 4, o qual nos escolheu. O que é a escolha? A vara. A vara fala do quê? Eleição. E quando nós morremos no Evangelho, segundo escreveu João, a vontade do meu Pai é essa, que eu ressuscite ele no último. Está falando de quê, irmãos? Ressurreição. A Arca da Aliança está falando da igreja ou não está falando da igreja? Como é que não está falando da igreja, irmãos? Entende? É porque não enxergam. Eu enxergo. Entende? Assim como o propiciatório, assim como o candeeiro, tudo também está falando da igreja. Por que está falando da igreja? Porque não tem Cristo se não tem igreja, irmão. Se não tem igreja, se não tem Cristo. A missão de Cristo foi vir ao mundo para salvar o mundo e fazer com que o mundo voltasse a convergir todas as coisas nele. Tem isso, sim ou não? Não tem pessoa de Cristo se não tem a obra de Cristo. Lembra que eu falei? Cristo sem a cruz não é Cristo, e a cruz sem Cristo também não tem sentido. E se tudo isso não gira em torno da unidade da igreja, também não tem sentido nenhum. É acreditar que Cristo veio ao mundo para morrer por ninguém, para derramar o seu sangue por ninguém, porque não faz sentido para ninguém. Entende? Nós não podemos dividir, irmãos, coloca isso no seu coração. Nós não podemos dividir a velha aliança com a nova, esquartejando a pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da igreja. Não existe separação. É tudo uma coisa só, porque tudo é Cristo. Por isso que muitos ficam patinando no entendimento. Porque assim, deixa eu te falar uma coisa. Cristo vem buscar a sua noiva, sim ou não? Então, quando nós lemos um texto de que Cristo veio buscar a sua noiva e a sua noiva tem que estar preparada, adornada para a vinda do noivo, o que a gente entende? Que Cristo é uma pessoa e a noiva é outra pessoa. Mas se nós somos corpo de Cristo, nós somos noivo com Cristo. Entende? A ideia, é óbvio que nós somos a noiva, é óbvio que Cristo vem nos buscar, mas nós somos um. Esse fato de Cristo buscar a sua noiva não está falando de uma pessoa que não compete à minha pessoa, que vem para buscar a minha pessoa. Não é isso, irmãos. Porque eu já sou um com Ele. O meu casamento com Ele já se fez início. Muitos só não creem nisso. Essa questão de Cristo como noiva, como esposa, porque tem dois aspectos, a noiva do Cordeiro e a esposa do Cordeiro. É só para mostrar uma posição de decisão que muitos cristãos ainda não tiveram por falta de entendimento e fé. Quem é o vencedor? Vou trazer mais luz para os irmãos. Quem é o vencedor? É aquele que hoje vive pela crença de que já é a esposa de Cristo. É aquele que já vive em unidade com Cristo, que não separa a sua pessoa de Cristo. Como Paulo disse, não sou eu quem vivo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo está falando sobre unidade. Mas tem pessoas que estão achando assim, não, a vida é minha ainda, eu só vou ser um Cristo quando Cristo voltar. Esse ainda é noiva, esse ainda está sendo preparado, adornado, limpo pela palavra, porque ele não entendeu que Cristo já casou com ele. Talvez não em manifestação, mas em realidade. Entende? Quem é o vencedor? Aquele que já fala, não é eu, é Cristo em mim. Não sou eu mais que vivo. Esse é o vencedor, irmãos. Esse já foi adornado como noiva. Esse já está num outro patamar de relacionamento com o Filho. O que Cristo é, sou também. É assim que esse pensa. E os que não creram nisso ainda, vou chegar. Falta de luz, falta de fé, falta de esperança. Amém, irmãos?